Oi, oi, e aí? Tudo bem com você? Bem-vindo, bem-vinda de volta a mais uma aula de biologia. E chegou a hora da gente falar dela, a linda da ecologia, que é um dos assuntos certamente mais cobrados, seja no Enem, nos vestibulares, também cai bastante em algumas Olimpíadas. Então hoje a gente vai começar falando dos conceitos básicos, fundamentais e introdutórios da ecologia. Vem comigo? É depois da vinheta. Bom, a ecologia é uma ciência linda e extremamente abrangente. Na ecologia, a gente entende basicamente como os seres vivos se relacionam com o ambiente onde vivem. Além disso, a gente também consegue entender como os seres vivos se relacionam entre si, porque eles dividem, eles repartem esse mesmo ambiente. Essa primeira aula, que a gente trata dos conceitos básicos, dos conceitos fundamentais de biologia, vocês vão entender que ela serve mesmo de base para todo o resto do nosso curso. Grande parte do que a gente vai ver aqui hoje é o princípio de tudo que a gente vai ver daqui para frente e eu vou fazer questão de lembrar isso para vocês a cada aula. Então eu vou tentar fazer aqui um panorama geral, explicando esses conceitos fundamentais e remetendo vocês a outros assuntos que a gente vai ver daqui para frente. Então vamos lá? Bom, para a gente entender o que é a ecologia, basta a gente pensar no nome. Ecologia, temos o prefixo eco, que vem de oikos, e oikos significa casa. Casa, ambiente, certo? E logia significa estudo. Então, em linhas gerais, a ecologia é o estudo da casa. É claro que eu troco a palavrinha casa pela palavra ambiente. E a ecologia é, então, o estudo desse ambiente. Mas eu falei para vocês anteriormente que tem uma relação ali desse ambiente com os seres vivos que ali estão. Muito bem, esse ambiente, ele é um conjunto de fatores que favorecem, que proporcionam a vida desses seres vivos. Então, todos esses conjuntos, eles garantem que as espécies possam sobreviver ali. Como que essas espécies se organizam no ambiente? Esse é um conceito importantíssimo que a gente tem em ecologia e daqui vai sair muita coisa. Então vamos entender esse processo de organização de todos esses fatores aí que estão relacionados com a ecologia. Os níveis de organização aqui pra gente em ecologia vão começar desse nível aqui, ó, de organismo ou ainda espécime. O que é isso? É um indivíduo de uma determinada espécie. Acontece que o indivíduo, ele não vive sozinho no ambiente. Os seres mais próximos com os quais ele consegue conviver são indivíduos da sua espécie. Então, na realidade, esses organismos, esses espécimes, eles vivem em conjunto com outros seres vivos também dessa mesma espécie, no que a gente chama de populações. Só que essas populações, elas também não vivem sozinhas. Em um ambiente, eu não encontro um organismo de uma única espécie convivendo ali. Eu encontro organismos de várias espécies. A isso a gente dá o nome de comunidade ou biocenose. Biocenose, um nome que tem aparecido um pouquinho mais pra gente atualmente. Então eu posso definir uma comunidade como um conjunto de populações. Gente, essas populações, esses seres vivos da mesma espécie, de espécies diferentes, eles convivem e eles se relacionam com o ambiente, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, e eles também se relacionam entre si. E isso é muito interessante porque a gente consegue estudar todas as relações que podem acontecer entre esses seres vivos, sejam da mesma espécie, sejam de espécies diferentes. E independente de qual seja a relação, ela pode ser classificada como positiva ou harmônica,
e negativa ou desarmônica, sendo que nas relações positivas ou harmônicas as espécies se beneficiam ou então para elas essa relação é indiferente. Já nas negativas, pelo menos uma das espécies envolvidas acaba sendo prejudicada e a gente vai ter uma aula exclusiva sobre o que a gente chama de interações ecológicas. Bom, continuando então, esses seres vivos de várias espécies que estão vivendo nesse ambiente, na realidade, eles não dependem somente uns dos outros. Eles dependem de como eles conseguem se relacionar com os fatores do ambiente. Quais fatores? Temperatura, pluviosidade, umidade, pH, intensidade de luz, entre outros. Esses fatores físico e químicos do ambiente, a gente dá o nome de biótopo ou simplesmente fatores abióticos. Vamos entender o nome? Os fatores abióticos, lembrando que A é um prefixo que indica negação e bio indica vida, são fatores que não são vivos, são os fatores não vivos do ambiente. Então, esses fatores, eles influenciam diretamente no tipo de indivíduo, eles conseguem influenciar em como aqueles seres vivos vão sobreviver naquele ambiente. Então, quando eu relaciono todos os seres vivos que vivem nesse determinado ambiente, que são esses caras aqui, ó, a biocenose, com os fatores desse ambiente, os fatores físicos e químicos desse ambiente, ou seja, com o biótopo, que é o conjunto de fatores abióticos, eu formo um ecossistema. E os ecossistemas, eles em grande quantidade, um conjunto de ecossistemas, formam o que a gente chama de bioma. Eu posso definir um bioma como um conjunto de ecossistemas sujeitos às mesmas características ambientais. Vamos pensar em dois biomas opostos, que com certeza você vai saber do que eu estou falando. Vamos pensar na floresta amazônica e vamos pensar nos pampas, nos campos, lá no sul do país. Então eu tenho conjuntos de ecossistemas nesses dois ambientes, ok? Ou seja, eu tenho bioma aqui e bioma aqui. Só que por conta da diferença geográfica, eles são submetidos a fatores abióticos, eles são submetidos a biótopos totalmente diferentes. A começar pelo clima, né? Então, o fato de eu ter esses fatores ambientais, esses fatores físico-químicos diferentes, eu vou influenciar diretamente no tipo de espécies vegetais e, consequentemente, no tipo de espécies animais e as demais espécies que estão vivendo nesse local. Então, eles vão ter características diferentes, mas eles não deixam de ser conjuntos de ecossistemas. Outra coisa importante que está muito em alta e pode aparecer para você em alguma prova é o conceito de ecótono. O ecótono é a área de transição entre dois biomas que estão próximos. O que acontece, gente? Quando eu falo em diferentes biomas, não é uma linha que separa um bioma do outro e as características mudam drasticamente de um para o outro. Ao contrário, existe uma zona de transição. Então é muito comum nessa zona de transição eu ter tanto espécies de um bioma quanto de outro bioma. Então nessa zona de transição eu tenho uma alta biodiversidade, justamente por agrupar situações referentes aí a dois biomas que são muito próximos, que são vizinhos. E um grande exemplo de um bioma de transição, um grande exemplo de um ecótono, são as matas ciliares, que são tão importantes porque, além de tudo, elas protegem os rios e elas são estudadas à parte. Existem projetos que protegem exclusivamente as matas ciliares, de tão importante que elas são. Bom, a gente vai falar sobre mata ciliar num próximo momento. Mas o conjunto ou melhor, a porção viva do planeta Terra, a porção onde eu consigo encontrar vida, ou seja, o conjunto de biomas que está presente no planeta Terra, a gente dá o nome de biosfera. Então, olha só, gente, consegui aqui deixar para vocês de forma bem generalizada quais são os conceitos
dos níveis de organização que a gente estuda em ecologia e a gente vai começar a partir de agora a retirar desse todo alguns pequenos conceitos que a gente vai estudando com calma ao longo das próximas aulas. Só para a gente concluir, existem dois conceitos que são extremamente importantes e eles costumam cair com frequência, que são os conceitos de habitat e nicho ecológico. Vamos entender o que é isso? Eu falei para vocês lá no início da aula que um espécime ou um organismo é um cara que pertence a uma espécie e agora a gente já consegue entender como que esse cara se entende aí nesse ambiente, como que ele está relacionado com o ambiente de todas as formas. Então eu posso dizer que um organismo, ele vive em um habitat e ocupa um nicho ecológico. Só que para essa frase fazer sentido, é necessário que a gente entenda quais são os conceitos de habitat e nicho ecológico. Bom, o habitat, apesar de ser um nome comum, pode ser que seja difícil aí para você nesse momento definir o que ele significa. Então vamos lá. O habitat é o ambiente onde essa espécie se encontra, é aquele localzinho ali onde aquela espécie vive, ok? Muito bem, e o que é um nicho ecológico? A gente costuma ver nicho ecológico sendo definido como a profissão que o ser vivo desempenha na natureza, como a forma de vida do ser vivo. Eu gosto de dizer que o nicho ecológico é a forma com que os seres vivos utilizam os recursos do ambiente e ainda dá para a gente complementar, né? Além disso, a forma com que ele se relaciona com o seu habitat. Vamos entender. Eu tenho organismos que podem viver em um mesmo habitat. É comum isso acontecer. Se eu pensar em um habitat como, por exemplo, uma árvore, vocês conseguem citar várias espécies que estão convivendo naquela árvore naquele momento. Essas espécies, esses indivíduos, eles podem ou não ocupar o mesmo nicho ecológico. Vamos deixar mais claro. Se eu tenho uma espécie de formigas que se alimenta da folha dessa árvore e eu tenho uma espécie de pássaro que se alimenta dos frutos dessa árvore. Eles estão no mesmo habitat? Sim, só que eles estão se alimentando da mesma coisa? Não, ou seja, eles estão ocupando nichos ecológicos diferentes pelo simples fato deles estarem se alimentando de partes diferentes da árvore, ou ainda espécies de pássaros que são diurnas, e alguma espécie, sei lá, de morcego noturno e se alimentam dos mesmos frutos. Porém, eles estão usando desse habitat, usando desse recurso em momentos diferentes do dia. Então, mais uma vez, eles não estão ocupando o mesmo nicho ecológico. Fez sentido? Então, eles podem estar em um mesmo local, em um mesmo habitat, porém, eles exploram esse local de formas diferentes, em horários diferentes, em recursos diferentes, enfim, alguma coisa faz com que não combine o nicho ecológico dessas espécies. Quando isso acontece, tá ali tudo em paz, tudo em harmonia. Acontece que muitas vezes o nicho ecológico combina. Então, nessa situação, nós vamos gerar uma competição. A competição, ela pode acontecer entre indivíduos de uma mesma espécie ou entre indivíduos de espécies diferentes. E a gente vai falar bastante dessa diferença quando a gente falar de interações ecológicas. Mas é importante a gente lembrar de uma situação aqui, que é o princípio da exclusão competitiva ou princípio de Gauss, que foi o cara que postulou essa teoria aqui. E o que significa isso? Gauss fez um experimento no qual ele colocou em um tubo de ensaio duas espécies de Paramecium convivendo, Paramecium aurelia e Paramecium caudatum. E ele conseguiu identificar que quando elas foram colocadas juntas,
uma espécie conseguiu sobreviver e a outra reduziu até a extinção. E o que significava isso? A espécie de Paramecium aurelia que conseguiu sobreviver, ela se beneficiou do ambiente com muito mais facilidade do que o Paramecium caudatum. Eles exploravam ali o mesmo nicho ecológico, eles utilizavam os mesmos recursos. Nesse caso aqui do experimento feito em laboratório, os recursos nutritivos. Acontece que a espécie de Paramecium aurelia, ela cresce com muito mais rapidez e aí ela consegue explorar o ambiente com muito mais facilidade. Então isso fez ela levar vantagem, fazendo com que a espécie de Paramecium caudatum levasse à extinção, diminuísse até ser extinta. Então, o que significa esse experimento? Que quando duas espécies que são colocadas em um mesmo habitat ocupam o mesmo nicho ecológico, isso gera uma competição e nessa competição, e como resultado dessa competição, uma das espécies é eliminada. Ou pode acontecer ainda de espécies começarem a procurar habitats diferentes e migrarem para ambientes diferentes. Então, o fato de ter uma competição ali faz com que elas se afastem e comecem a habitar locais diferentes no ambiente aí nesse mundão afora. Agora, quando espécies são colocadas em um mesmo habitat, porém o nicho ecológico é diferente, como aconteceu nessa situação, não há competição e as duas espécies conseguem conviver e manter a sua curva populacional sempre no mesmo padrão. Aliás, falando em curva populacional, a gente também vai estudar como que as populações se organizam. Bom, eu espero que você tenha entendido esses conceitos fundamentais. Tenham isso sempre em mente para as nossas próximas aulas e eu convido você para assistir todas as aulas, uma vez por semana, aulas de biologia aqui no canal. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, compartilha, escreve aqui nos comentários se você achou legal, se você tiver dúvida, eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Então até a próxima aula, um beijo e bons estudos!